A vigília começa agora. Contos da meia-noite. Eu sou Cláudia, e desde pequena, todos diziam que eu tinha uma beleza diferente, daquelas que chamam a atenção até sem querer. Mas por trás dos elogios havia cochichos. Minha mãe já ouvia as vizinhas comentar: menina bonita, mas o olhar é frio. Essa daí não tem coração bom. E quer saber? Elas não estavam erradas. Eu nunca aceitei perder. Eu queria tudo, do meu jeito. E se alguém tinha o que eu queria, aquilo me queimava por dentro como brasa. Eu cresci em Santa Cruz das Águas, um município pacato no interior da Bahia. Sabe aquelas cidades em que todo mundo conhece a vida de todo mundo? Onde a igreja toca os sinos de manhã, mas nos becos mais afastados ainda existe gente que mexe com rezas fortes, feitiços, despacho na encruzilhada. Era esse o cenário da minha infância. Enquanto as meninas da minha idade brincavam de boneca, eu aprendia a manipular. Descobri cedo que podia usar meu rosto bonito para conseguir presentes, favores, atenção. Era como se todo mundo fosse uma peça de xadrez. Raizo a única que sabia mover. Só que havia uma peça que não obedecia ao meu jogo. Roberto. Roberto era um homem honesto. Nunca olhou para mim, mesmo eu investindo pesado nele. Ele nunca quis saber de mim, trabalhador, dono de uma pequena loja de ferramentas na Praça Central. Alto, pele morena queimada de sol, sempre sorridente. Só que... casado. Casado com Maria Helena, uma mulher doce, sempre com um vestido simples e a filha pequena. Ana Beatriz agarrada na barra da saia. Era uma família feliz. Que era justamente isso que me consumia. Galera, vocês já sentiram inveja? A ponto de perder o sono, eu deitava na cama e via a imagem deles felizes na praça, enquanto Roberto segurava a mão da esposa. Eu pensava, por que não eu? Porque ela, se sou mais bonita, mais jovem, mais tudo. E aí, começou a nascer dentro de mim um desejo perigoso. Eu não queria só Roberto. Eu queria destruir aquilo que eles tinham, só para provar que o mundo girava ao meu favor. Foi nessa época que eu ouvi falar de uma mulher no pé da Serra do Roncador. O povo dizia que ela era bruxa, que fazia e desfazia casamentos com seus feitiços. O nome dela era Mãe Jacira. E dizem que quando ela aceitava o trabalho, nada nem ninguém podia impedir o destino que ela desenhava. Comenta-se que Mãe Jacira já fez marido largar esposa em menos de um mês. Já fez gente adoecer por inveja. Já fez fortuna brotar do nada. Eu sabia que ela seria a chave para o que eu queria. Eu fui até lá, sozinha. Lembro do caminho estreito, do vento assoviando nas pedras, como se fossem vozes antigas me chamando. E quando cheguei na casinha de barro, ela já me esperava. Você veio buscar amarração, não foi? Que ela disse sem eu abrir a boca. Naquele momento, meu coração disparou. Mas eu respondi sem hesitar. Sim, eu quero Roberto. Quero ele comigo, custe o que custar. Só que tinha um preço. Sempre tem. Mãe Jacira me olhou com aquele sorriso torto, que parecia mais aviso do que aprovação, e falou: vai custar caro. Vai custar sangue, corpo e alma. E aqui vem o primeiro detalhe macabro. Para amarrar um homem não bastava vela acesa e oração murmurada. Era preciso sangue, sacrifício. Um pedaço dele, um pedaço meu. Você não quer amor, menina. Você quer posse. E qual o problema? Respondi sem pestanejar. O problema é que tudo que vem fácil cobra caro. Eu não me importei. Eu queria o Roberto. Eu queria ele quebrado, arrastado até mim, sem olhar mais para a mulher nem para a filha. E foi aí que começou o ritual. Ela me explicou. Para prender o homem, eu precisaria de algo pessoal dele. Roubei uma caneta que ele deixou cair no chão da loja outro dia. Além disso, seria necessário sacrifício, um animal, sangue derramado. E por último, eu mesma deveria me deitar para a entidade. Galera, para quem não sabe, isso significa entregar o próprio corpo em transe como se fosse caminho para a entidade passar. É coisa pesada de verdade, e eu aceitei. Na primeira noite de lua cheia, lá estava eu, num terreiro atrás da casinha dela. As velas pretas acesas, o cheiro forte de cachaça e sangue. Dona Jacira pediu o objeto pessoal dele. Pediu também meu próprio sangue. Eu cortei a mão e deixei pingar na tigela de barro. E por último veio o mais sombrio. O sacrifício de um animal. Um galo preto, arrancado da vida na encruzilhada, o sangue escorrendo na terra.
misturado às palavras que eu mal compreendia. Naquela noite, quando a lua estava alta, eu deitei no chão da sala da velha. Senti a cera quente da vela escorrer na minha pele e ouvi o canto gutural dela chamando pelas entidades. Eu tremia, mas não era medo. Era a ânsia de ver meu desejo realizado. Vocês já sentiram como se o mundo parasse por um segundo? Como se até os grilos silenciassem. Foi isso que eu senti. O ar ficou denso. O vento parou. Até meu coração pareceu perder uma batida. E no meio daquele silêncio, eu sussurrei o nome dele. Roberto, vem pra mim. Esquece a esposa. Esquece a filha. Vem ser só meu. E a chama da vela tremeu. Mesmo sem vento, naquele instante eu soube. Alguma coisa tinha me ouvido. Naquele momento eu senti poder. E a certeza de que em breve ele seria meu. Mas eu não fazia ideia. Que o preço desse feitiço seria alto demais. E deu tudo certo. Nos dias seguintes, Roberto não parecia o mesmo. O olhar dele, vazio. Como se algo tivesse quebrado por dentro. Aos poucos ele começou a se afastar da esposa. Tratar Maria Helena com frieza. Ignorar a filha e passou a me procurar. Me desejar. Até que um dia, como um zumbi hipnotizado, apareceu na porta da minha casa e me beijou. Eu venci, mas essa vitória tinha gosto de ferro, porque a partir desse momento, a minha vida nunca mais seria a mesma. Vocês lembram que eu disse que Roberto apareceu na minha porta como um zumbi? Pois é, foi exatamente isso. O olhar dele não tinha brilho. Parecia que a alma tinha sido sugada e só restava um corpo obedecendo a um comando invisível. Maria Helena tentou lutar. Ela foi até a minha casa chorando, suplicando: Cláudia, pelo amor de Deus, o que você fez com meu marido? E eu? Eu fechei a porta na cara dela, sem dó, sem piedade. Galera, eu não sei quanto a vocês, mas naquela hora eu senti prazer. Eu sabia que era cruel, mas ver aquela mulher destruída me dava a sensação de poder que eu sempre sonhei. Só que a partir dali, as coisas começaram a sair do controle. Roberto, antes um homem alegre e trabalhador, começou a definhar. Ele não comia direito, o olhar perdido. A risada desapareceu. Ele não era mais o mesmo homem que eu invejava. Era um boneco, arrastado pela corrente do feitiço. E o casamento? Sim, ele deixou a esposa e a filha. Casou comigo. A cidade inteira cochichava. Muitos diziam que aquilo não era normal, que tinha coisa feita. E tinham razão. Na noite do nosso casamento, lembro de olhar nos olhos dele esperando paixão, entrega. Mas o que eu vi foi ódio. Ele estava preso a mim, mas contra a vontade dele. Como se cada beijo fosse uma punição. Como se cada toque fosse um castigo. E aí começou o verdadeiro terror. Roberto me maltratava. Não fisicamente no começo, mas no jeito de falar. Nas palavras cortantes, na frieza. Era como se as entidades que o trouxeram até mim agora exigissem que ele fosse meu carrasco. Se eu pudesse voltar no tempo, juro que jamais teria tentado prender alguém com feitiço. Mas naquela época eu era cega pela obsessão. E agora, eu vivo presa no inferno que eu mesma chamei. Roberto e eu estávamos casados há quase um ano. Mas não era amor. Amor não existe quando alguém é forçado a sentir. O que existia entre nós era ódio velado, frustração, raiva acumulada. Cada olhar dele era um lembrete. Ele estava preso, mas se revoltava contra a corrente que o prendia. As agressões físicas começaram devagar. Empurrões, tapas, portas batendo, móveis quebrando. Mas logo se intensificaram. E eu não estou exagerando. Várias vezes acordei com marcas de mão no meu braço, hematomas espalhados pelo corpo. E a cada vez que ele me atacava, jurava que as entidades riam em algum lugar da casa. Não eram apenas agressões. O psicológico dele se tornou cruel. Ele repetia frases como: "Você me chamou, agora me aguenta. Você quis me prender, agora sofre comigo." E eu sofria. Cada gesto de ódio dele era um lembrete de que minha vitória tinha um preço impagável. Eu achava que tinha ganho, mas a verdade é que eu havia me condenado. No meio desse inferno, começaram a aparecer sinais de que as entidades do feitiço estavam cobrando mais. Objetos se moviam sozinhos, velas apagavam e acendiam sem vento. E vozes sussurravam meu nome no escuro. Uma noite ouvi claramente: "O que você tomou, agora é nosso." Eu comecei a sentir fisicamente o peso do pacto.
Era como se algo invisível segurasse meus ombros durante a noite, apertando até quase sufocar. Tentei fugir, clamar por ajuda. Fui até Padre Cícero, confessei tudo. Implorei por um ritual de libertação. Mas ele me disse: Cláudia, o que se faz com sangue? Só sangue pode desfazer. E você mesma não vai pagar por isso com vida limpa. Só com sofrimento. Foi então que entendi que não havia saída. Eu não só prendi Roberto. Eu prendi minha própria alma. E Roberto, meu prêmio, se tornou meu carrasco. A cidade inteira começou a perceber algo errado. Dona Lurdinha, a vizinha fofoqueira, dizia que via vultos ao redor da casa, que ouvia gritos durante a noite e que o casal parecia amaldiçoado. E o pior de tudo era olhar nos olhos de Roberto. Ele não me amava. Ele me odiava, me culpava, mas não podia fugir. E a cada ataque, eu sentia que estava pagando pelos meus pecados. Pelo desejo, pela inveja, pela ambição, pelo amor que tentei roubar com sangue e feitiço. Eu pedi ajuda à dona Jacira desesperada. E sabem o que ela me disse? Você conseguiu o que queria. Agora aguenta. Mas ele me odeia. Eu gritei. O feitiço não dá amor, menina, dá posse. E quem é possuído se revolta contra a prisão. Aquelas palavras foram como facadas. Eu tinha destruído uma família inteira. Roubado a felicidade de uma mulher e de uma criança. E no final, o prêmio era um marido que parecia mais um demônio ao meu lado. As noites se tornaram insuportáveis. Ele chegava bêbado, quebrava coisas, gritava comigo, e às vezes eu acordava no meio da madrugada, com ele me olhando fixamente, os olhos vermelhos, como se quisesse me estrangular. E aqui entra mais um detalhe macabro. Ele começou a ter visões. Dizia que via sangue escorrendo pelas paredes. Ouvia vozes chamando o nome dele. Certa vez, no meio da noite, levantou da cama e ficou repetindo: Você me amarrou. Você me amarrou. Agora vai pagar. Eu amava ele, mas eu comecei a sentir medo dentro da própria casa. Aquele homem não era Roberto. Era uma sombra. Uma marionete quebrada, possuída por algo que eu mesma chamei. E o mais assustador, a filha dele, Ana Beatriz, às vezes aparecia na porta da minha casa, parada, olhando para mim com uma expressão que me congelava. Não dizia nada, não chorava, só me encarava como se soubesse que eu era a culpada por destruir a família dela. A cada dia, a culpa se misturava ao terror. Eu queria desistir, queria soltar Roberto da maldição, mas Jacira me disse que não havia volta. O pacto estava selado com sangue, e sangue não se desfaz. E foi então que eu percebi, eu não tinha amarrado Roberto, eu tinha amarrado a mim mesma ao inferno. Se vocês acham que magia negra é brincadeira, senta que a história agora vai mostrar o preço real de mexer com forças que a gente não entende. Depois de meses de noites intermináveis de ódio, gritos e agressões silenciosas, algo começou a mudar. Roberto, aquele homem que eu prendi ao meu desejo com sangue e feitiços, começou a fraquejar. Não porque eu quisesse, mas porque a força do bem começou a cercá-lo. Maria Helena, a esposa dele, nunca desistiu. Ela rezava todas as noites, chamava pelo nome dele, unia sua fé com a da própria família. A mãe dele e os irmãos, até o Padre Cícero, começaram uma corrente de oração, um cerco espiritual que eu podia sentir como uma presença crescente na casa, um vento invisível que parecia tentar arrancar Roberto de mim. Vocês já sentiram que não têm controle sobre algo que vocês mesmos chamaram? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Por mais que o feitiço tivesse me dado posse, a fé e a oração começaram a puxar aquele homem de volta para si mesmo. Uma noite, eu senti. Senti o corpo dele mudar, os músculos tensos se relaxando, o olhar perdido clareando. Ele me olhou pela primeira vez como alguém que não era meu prisioneiro. Não mais ódio, não mais posse, mas alívio. Uma força invisível o libertava e eu só podia assistir. No dia seguinte, Roberto simplesmente partiu. Não disse uma palavra, não olhou para trás. Ele se libertou, sim, mas carregando marcas. Nunca mais foi o mesmo homem que eu conheci. Os sorrisos desapareceram. Os olhos já não brilhavam. Havia ali uma sombra daquilo que um dia foi completo. E ele desapareceu do meu mundo como uma lenda que você não quer reviver. Ele e a família foram embora para outro estado. E eu? Eu fiquei.
Fiquei para provar o preço exato de quem mexe com forças que não entende. A partir daquele dia, a minha vida virou um inferno constante. Primeiro, dores inexplicáveis, febres e feridas que não cicatrizavam. Depois, diagnósticos, que os médicos chamaram de sem cura, doenças que me consomem dia a dia, queimando minha força vital. Cada espelho reflete uma mulher que já não existe. A beleza que me fez querer o impossível escorreu junto com a minha sanidade. E o pior é que não é só físico. Minha alma está marcada. Cada lembrança do feitiço, cada sacrifício, cada ato de ambição trouxe consigo correntes que me prendem. O que antes era desejo virou tormento. O que antes era orgulho se transformou em sofrimento. Eu me tornei aviso ambulante. Mexer com magia negra, querer prender alguém à força, brincar com destinos. O preço não é apenas a vida de quem você prende, é a sua própria vida, corpo, mente e espírito. Às vezes, quando a lua cheia surge sobre Santa Cruz das Águas, sinto a presença dele ao longe, não para me ameaçar, mas como lembrança viva do que eu perdi. Um homem que amei de forma doentia, mas que a fé, o amor verdadeiro de sua família e a oração salvaram. Ele foi embora e eu fiquei, presa ao corpo que se deteriora, a beleza que se apaga e a consciência de que cada escolha que fiz me trouxe a este castigo permanente. Galera, se vocês chegaram até aqui, comenta aí. Vocês acham que alguém que mexe com feitiços desse tipo pode se livrar do preço? Ou será que, mesmo que libertem a vítima, quem mexe com o escuro sempre paga, física e espiritualmente? Se você curtiu, deixa seu like. Compartilha com quem gosta de histórias de terror psicológico real. E se inscreve no Contos da Meia-Noite para mais relatos que mostram que o maior monstro, às vezes, mora dentro da gente. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho no Contos da Meia-Noite. Até a próxima vigília, galera!